Boas-vindas! Hoje você vai ter o checklist completo para destravar os seus ouvidos em inglês de uma vez por todas com as suas músicas preferidas. Se você sente que as pessoas emendam demais as palavras, se prepare que no final eu vou trazer um desafio de 5 dias para você perceber no final desses 5 dias o quanto os seus ouvidos já se abriram para o inglês. Antes de mais nada, eu preciso te explicar o que você não vai ouvir. Então, vamos entender o que você não vai ouvir. Você não vai ouvir músicas que você não entende. Não adianta você tentar entender, tentar adivinhar o que eles estão falando. Isso serve para tudo. Muita gente acha, vou aprender inglês, vou destravar os meus ouvidos ouvindo podcast, ouvindo rádio, ouvindo isso, ouvindo aquilo. Se você está ouvindo as pessoas conversando em inglês, mas não está entendendo, você está jogando o seu tempo fora. Você podia estar aprendendo inglês 5 vezes mais rápido. Se você quer aprender de verdade, você precisa entender. Mas como é que eu vou entender uma música se eu não sei falar nada de inglês? Você vai usar as traduções ao seu favor. Existem sites de confiança que você vai usar, mas olha só. Olha esse segredo de ouro. Não adianta você olhar sempre no mesmo site. Tem pessoas que gostam muito do site Vagalume para ver a tradução, mas nem sempre Vagalume é o mais confiável. Sabia disso? Existe outro site que chama letras.mus, que também é bom, mas nem sempre ele é confiável. Mas por quê? A tradução é uma arte muito pessoal e às vezes se a pessoa não sabe de uma expressão, acaba traduzindo errado. Algumas músicas nesse site, as traduções são feitas automaticamente, ou seja, feita por um computador. E não dá para confiar também. Existem expressões que se você colocar palavra por palavra, traduzir ao pé da letra não faz sentido nenhum. Mas se você traduzir a expressão, a ideia, aí sim faz sentido. Então, vale a pena, o segredo de ouro é compare duas versões. Você pode comparar no Vagalume, no letras.mus, aqui no YouTube, ou procurando vídeos com tradução das músicas. Garanto que você não vai se arrepender. E aí você vai escolher aquela versão que faz mais sentido para você, poder se inspirar, poder aprender aquela música. Não adianta ouvir, então, e não entender mais. A partir de hoje, você vai ouvir e vai entender. Combinado? Também não adianta ouvir músicas que não são interessantes para você. Se eu te falo as minhas músicas preferidas, te passo a minha playlist, mas isso não gera uma boa sensação em você, isso muito provavelmente vai gerar bloqueio na sua mente. Vai gerar bloqueio com o inglês. Você não vai ter vontade nenhuma de estar em contato com aquilo. E isso naturalmente vai te afastar do inglês. Então, para você destravar os seus ouvidos, a frequência é importantíssima. E se você escolhe uma música que você gosta, você naturalmente tem vontade de estar em contato com aquela música 1 vez no dia, 2 vezes no dia, 3 vezes, e assim você vai criando uma frequência com o inglês de forma natural, sem forçar a barra. Se você é uma pessoa que não tem disciplina, isso daqui é ideal para você. E não adianta ouvir também aquilo que não tem uma história magnética. Muita gente acha que basta ouvir por ouvir, como eu já falei. Mas se você quer aprender inglês de verdade mais rápido, você precisa usar histórias magnéticas. O que são histórias magnéticas? São aquelas histórias que te atraem. Aquilo que você não gosta é magnético, mas o contrário. Você já tentou colocar imã com imã? Pega imã de geladeira, tenta juntar um imã no outro. Eles vão repelir um ao outro. Por quê? Se você isso acontece da mesma forma com as histórias. São lados que eles são... Enfim, o que importa saber aqui é que eles se repelem. Se você trabalha com histórias que não são interessantes para você, que não são magnéticas, que não te atraem, deixa pra lá, porque os seus ouvidos vão continuar fechados. Se você quer abrir os seus ouvidos em inglês, você precisa ouvir aquilo que você entende, como eu já falei. Você vai usar sites de confiança e sempre comparar para poder entender a versão da música. Você não vai tentar adivinhar, você não vai tentar fazer a sua própria tradução, você vai entender já uma tradução feita por uma pessoa, por outra pessoa, vai comparar aquilo que faz mais sentido, ok? Você vai ouvir aquilo que é interessante para você para criar esse efeito da história magnética. E você não vai ouvir qualquer coisa também. Você vai ouvir músicas que você gosta. Você não vai pegar a minha playlist para ouvir se você não gosta. Você vai ouvir aquelas músicas que você gosta. Então fica uma dica importante aqui para você. Faça já uma playlist com as suas músicas preferidas para você poder seguir o checklist que eu vou te passar toda semana. E atenção, o checklist que eu vou te passar hoje, você vai usar uma mesma música para seguir 5 dias seguidos. Por quê?
Para você destravar os seus ouvidos, você precisa se acostumar com sons. E esse é o poder da música. Quando você escuta a música a primeira vez, parece tudo muito estranho. A segunda vez, você começa a se acostumar com o ritmo. A terceira vez, você já começa a entender uma palavra aqui, ou consegue imitar outra palavra ali, e assim sucessivamente. Então, para fazer o checklist que eu vou te passar aqui, você precisa usar a mesma música para você dar tempo para sua mente processar aqueles sons. E atenção! Não adianta fazer este checklist no mesmo dia. Eu distribuí ao longo de 5 dias de propósito. Eu já estou aqui há 14 anos ensinando pessoas a aprender inglês de forma simples e mais rápida. E eu já vi que quem tenta fazer tudo de uma vez, na verdade, começa a criar mais bloqueio, mesmo que seja um método maravilhoso. Por quê? Porque você está forçando muito a barra. Você não está dando tempo para sua mente processar. Todos os dias, quando você dorme, a sua mente ela processa o que aconteceu naquele dia. E se você tenta fazer tudo num dia só, a sua absorção fica menor. Então, é melhor deixar espaçado um pouco cada dia para você, a cada dia que você dormir, abrir um pouco mais de espaço na sua mente e poder absorver o inglês com mais facilidade e destravar os seus ouvidos com mais naturalidade. Combinado? Se você topa isso daqui, deixa aqui nos comentários, por favor, #combinado para eu saber que você está comigo, ok? Então, vamos para o nosso checklist. O que é que você vai fazer nos próximos 5 dias? Eu coloquei aqui de segunda a sexta, mas você pode organizar do jeito que você preferir. Você vai destravar os seus ouvidos com músicas seguindo o seguinte checklist. Na segunda-feira, você vai ouvir e você vai ver a tradução. Por quê? Tudo começa, a sua fluência começa no ouvir e no entender. Então, não adianta ouvir uma música se você não está entendendo o que eles estão falando. Lembrando que a tradução aqui você vai comparar 2 sites diferentes, o Letras, o Vagalume e o próprio YouTube, certo? Por que você vai fazer isso daqui primeiro? Para você começar a se acostumar. Depois, na terça-feira, você vai ouvir e vai imitar alguns sons. Por que você vai fazer isso na terça-feira? Pensa aqui comigo. Quando você está ouvindo a música a primeira vez, é difícil imitar, que você ainda está acostumando com o ritmo. Mas na terça-feira, você vai ouvir, você já vai estar acostumado um pouquinho com o ritmo, vai ser mais fácil de tentar acompanhar com nananã, sabe? Nananã, você vai cantar desse jeito, não importa se tá cantando palavras certas, se existe aquilo ou não, você tá começando a se acostumar com os sons. Isso é muito importante. E atenção, na segunda-feira você pode ouvir a música mais do que uma vez, tá? Mas não olhe a letra em inglês ainda. Por que não? Se você começar a olhar a letra em inglês aqui na segunda-feira, se você já olhar, você vai criar interferência no seu ouvido. Ou seja, você vai ter a tendência de ler do jeito que se escreve. Não faça isso. É muito importante que você primeiro escute, primeiro entenda, primeiro imite os sons para depois ler em inglês. Mas isso é assunto para outra aula. Então, vamos lá. Você vai ouvir, vai ver a tradução, você não vai ler em inglês aqui, só vai olhar a tradução. Na terça-feira, você ainda não vai ver a versão em inglês, você vai só ouvir e imitar o nananã para se acostumar com os sons. Faz isso de manhã, de tarde à noite, que a sua experiência vai ser mais completa ainda. Na quarta-feira, você vai ouvir e você vai anotar a pronúncia. Como que você vai anotar a pronúncia? Do jeito que você vai lembrar como é que se diz. Então, se tá lá escrito assim, olha, você lembra que você não vai ver escrito ainda, né? Você não vai ver I love you. Olha só a interferência. Se você bate o olho nisso daqui, a nossa tendência é ler do jeito que a gente leria em português. I love you. Tá errado, né? Você já sabe disso, porque você já se acostumou com essa frase. I love you. Então, imagina que você ainda não viu isso daqui escrito. Então, você vai anotar do jeitinho que você fala. Olha, I love you. I love you. Você vai anotar desse jeito. Ah, mas eu não escutei com o... eu escutei com o O. Escreve com o O. Você vai anotar do jeito que você está anotando, que você está ouvindo. E faça isso a lápis. Sempre que você anotar a pronúncia, faça isso a lápis. Por quê? Isso vai te dar liberdade de, no dia seguinte, quando o seu ouvido estiver um pouquinho mais aberto para o inglês, você vai conseguir apagar e corrigir, tá bom? Na quarta-feira, então, você vai anotar a pronúncia independente de como que se escreve aquela palavra originalmente. Não interessa. Combinado? Na quinta-feira, você vai ouvir a música, vai ver a tradução para você lembrar do significado, vai cantar junto vendo a pronúncia que você anotou.
E não adianta você fazer isso tudo também com a música inteira. Esse desafio aqui, o interessante é você fazer uma estrofe. Começa com uma estrofe, que é uma parte ali da música, e depois você pode seguir na próxima semana com a próxima estrofe, vai depender do nível que você está, tá bom? Então anota a pronúncia. Na quinta-feira você vai cantar junto vendo a sua pronúncia, e aí você vai ter que apagar um pouquinho para você poder se corrigir, você vai ter que ajustar algumas coisas na pronúncia. E na sexta-feira, você vai ouvir, vai comparar com o que você fez e vai comemorar sua evolução. Aqui, você já pode ler a letra em inglês. Mas o que você vai ter já na sua mente aqui? Você já vai ter toda a informação dos sons para não ter interferência da forma que você vai ler. Aqui você já se acostumou com o jeito que eles juntam as palavras. Então, a grande vantagem, olha só, você anotou a pronúncia primeiro. Depois você vai ver que isso daqui escrito é assim, ó. I love you. Você vai ver que são duas palavras separadas, mas você anotou junto. Love you, love you. E aí você descobre, de uma forma bem natural, o jeito que se fala, para você não só ouvir com mais confiança, mas também falar. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui a sua curtida. Se você não me conhece ainda, eu sou Alessandra Fife, linguista e professora de inglês, com compromisso de te levar à fluência de forma simples e 5 vezes mais rápido. Se você quer começar a destravar a sua fluência de uma forma simples, dá uma olhadinha aqui no link embaixo, o curso Fluency Secrets, significa os segredos da fluência, para você destravar a sua fluência de uma forma simples, usando suas músicas e séries preferidas. Não tem aula de inglês, é o curso que você precisa fazer antes de estudar inglês, para que quando você estudar, quando chegar o momento, você aprender 5 vezes mais rápido. Então, muito obrigada, espero te encontrar na próxima aula.